do estudo, ela difere difere bastante da meditação, quando a gente estudou, porque a meditação é aquele tempo de você esvaziar a mente para encher a mente, né, das palavras de Deus, das coisas de Deus, mas esse tempo de algo mais contemplativo e trazer como um exercício, como uma disciplina, para acalmar a alma, né? Quando a alma está agitada, precisando ouvir mais a Deus, meditar em algum ponto que Deus vai te levar na Bíblia, um versículo ou um capítulo, mas não é aquele momento dos livros, de comentários, das notas de rodapé para estudar. Agora esse seria o estudo. E aí, para nós, somos jovens há mais tempo, se lembrar a nossa época de escola, era um estudo mais, pelo menos no Brasil, né? Mais profundo, mais dedicado, com mais qualidade, com mais conteúdo do que hoje, que, né, infelizmente, as opções de internet, celular, enfim, que poderiam ser mais uma ferramenta de ajuda, hoje tomou toda essa ideia. Então, eu posso falar de mim, por exemplo, que eu posso perceber na minha disciplina de leitura como era antigamente melhor aproveitada do que hoje em dia. Hoje em dia eu percebo assim, na leitura, se a concentração, isso estudos explicam, os psicólogos falam sobre isso, o nível de concentração está diminuindo, né? Então, para ler o livro, você às vezes está lendo uma página e quando chegou no final, o que eu li mesmo? Eu já tenho que reler porque minha mente foi para um outro lugar. Então, exercitar isso do estudo, para nós é lembrar como era antigamente e para a nova geração é ensinar, né? Porque tem dificuldade nisso. Então, saber que, por exemplo, a leitura, e aqui sim a leitura, além da leitura da Bíblia, é muito importante para o nosso crescimento, né? De diversas formas aí. Então, a diferença é que a meditação seria uma coisa mais simples de entender, é saborear a palavra de forma devocional. E o estudo, ele é analítico, explicativo, é um estudo concentrado. E aquilo que estudamos determina que tipo de hábitos devem ser formados. Então, saber também que o que eu vou estudar não pode ser só... Assim, na época de CD, eu lembro que eu comprava muito CD e eu ia enfim, onde vendia, e às vezes eu tinha comprado todos os que eram assim, os famosos e tal, e eu ia uns pela capa, assim, essa capa parece bonitinha, eu li atrás os nomes das músicas, parece interessante, vou levar. Não pode ser assim no estudo, eu não posso ser assim, né, aquela capa, ou entender o que eu estou lendo, para dedicar, especialmente quando eu entendo que meu tempo é precioso, não gastá-lo com coisas, né, fúteis, ou que podem parecer uma coisa e são outra. Eu lembro de uma época em que o livro O Segredo, acho que era o nome, ficou muito em alta assim, no Brasil. E aí, por curiosidade, eu me emprestaram, eu acho, cheguei a comprar. Eu comecei a ler, né? Sei lá, as 10 primeiras páginas já desisti e falei, não, esquece. Porque eu queria entender por que estava sendo tão famoso. Eu sabia que não era um livro cristão, nem nada. Mas eu queria saber o que estava levando assim, o Brasil inteiro a parar e falar sobre isso. Tinha filme e tudo. Fizeram um filme baseado. E era um livro que falava de... o que eu lembro da loucura mais... maluca, né? A loucura maior que eu li naquele livro era de que algo sobre você emanar para o universo, né? Tem toda essa questão da energia, do que se emana e tal, mas era uma parte que falava assim, o universo não entende a forma negativa, então você teria que falar de um jeito contrário para o universo devolver o que você quer. Uma confusão, uma salada, que eu falei, caramba, como que você está fazendo tanto sucesso? E aí, conectando para agora, eu lembro até que a gente em casa foi fazer, já era no Japão, foi fazer o exercício com a Ruth, com o Arthur, que alguns estudiosos falam que nessa idade eles ainda não entendem o não, não que você não deve falar não, corrigindo seu filho, mas é difícil para eles entenderem, então é mais fácil você falar o que você quer que aconteça do que falar não faça tal coisa, então faça tal coisa. E aí eu botou 3 objetos e falava assim, Arthur, qual não é o copo? Aí ele apontava o copo. Qual não é vermelho? Apontava o vermelho. Porque eles ainda não entenderam toda essa questão, assim, é muito interessante. Mas tomar cuidado com aquilo que você vai tomar como estudo. Outro livro famoso, que também virou um filme muito visto no Brasil, A Cabana, a figura de Deus como Jesus, o Espírito Santo, né? Que era a que serve e tal. Problemas seríssimos teológicos naquele livro, então, mas como que eu vou saber se aquele livro tem esse problema teológico? Se eu souber a Bíblia, né? Então, para ter o parâmetro, a base, precisa ser a Bíblia. Então, até falo do versículo, né, Eclesiastes, quero trazer memória que me dá esperança. Mas o Espírito Santo vem na minha cabeça e fala assim, o que eu vou trazer à sua memória? Se não tem nada aí que eu consigo puxar para te ajudar.
Tudo que tem aí, quando eu falo para os jovens, né? Tudo que tem aí é o TikTok, tudo que tem aí é o YouTube, os adolescentes e tal, que é mais o mundo deles, né? Então, aquilo que eu preencho a minha vida no estudo, a minha mente no estudo, vai criar e me ajudar nos meus hábitos que vão se formar. Então, as 4 etapas do estudo, bem rapidinho. Uma é repetição. Isso, inclusive, eu falo na aula de inglês. Qualquer coisa que você vai aprender, instrumento e tal, a repetição vai te ajudar. Então, é melhor que tenha um contato diário de 15 a 20 minutos, a gente fala, em qualquer novo aprendizado, do que pegar um sábado e falar, não, agora no sábado você 3 horas, 4 horas só disso, aí depois só no outro sábado. É ruim. Quando eu estudava teclado, eu comecei fazendo só isso. Aos sábados eu ficava assim, horas tocando músicas, imprimindo cifra e vendo o que queria. Aí depois, só no outro sábado, eu já esqueci que era aquela primeira para voltar. Então, tomar essa ideia de repetição como algo contínuo. Concentração, e aí é uma disciplina que vai no esforço hoje em dia, né? Porque tudo é feito para tirar a atenção e a concentração. Compreensão nos conduz à introspecção e ao discernimento. Então, não é ler, preciso ler 2, 3, 4, 5 páginas e eu vou lá, ok, na minha lista está feito esse meu exercício. Se eu não entendi nada, não faz sentido. E reflexão, que é o que você aprendeu trazer para a sua vida como parâmetro do que você está fazendo. Então, se é aqui e eu estou para esse lado, então está errado. Se eu estou para esse lado, está errado. Então, a compreensão vai me trazer essa ideia do que eu preciso, então, a reflexão, perdão. O que eu preciso mudar em mim? O estudo para trazer algo para a minha mudança pessoal. E aí, essa é a minha mudança, né? A disciplina da confissão, baseada em Salmo 32, o Salmo que Davi fala, né? Enquanto calei, meus pecados, meus ossos adoeceram e tal. Então, a falta da confissão que traz, inclusive, doença, né? Física mesmo, doença no corpo. A confissão é um caminho para a verdade e a luz. E o arrependimento traz consigo o poder de desmascarar o pecado e nos conduz à tarefa de denunciá-lo. E aí, as outras referências bíblicas você vai receber para ler em casa, é perceber essa questão da gratidão envolvida nessa confissão. E a gratidão porque ao confessar para alguém, né? Então, assim, eu não estou falando somente a confissão para Deus para receber o arrependimento. Isso é o primeiro passo. E aí eu recebo graça para continuar, eu recebo força para continuar. E aí, gratidão no coração por ter recebido essa ajuda. Aí a confissão, quando vem para alguém, é para me ajudar a vencer o pecado de maneira... falei e está denunciado onde está, e confessar tentação para não precisar confessar pecado. E aí pedir ajuda nisso para quem é confiável, claro, um homem ou mulher de Deus. Então, por exemplo, no seminário, eram várias pessoas de diferentes situações, enfrentando diferentes desafios em diferentes áreas, nas suas tentações. Mas a partir do momento que você confessa para alguém, você vai evitar, ainda que seja pela vergonha de depois ter que confessar de novo. Mas já é alguma ajuda, já é um passo. Então, ter alguém, se eu ainda não tenho, é orar, Deus, me traga esse amigo, né, para o homem, especialmente o amigo, para a mulher, a amiga, que vai me ajudar nessa caminhada de confissão e de crescimento. E eu tenho amigos assim, graças a Deus, que eles confessam para mim, eu confesso para eles, e a gente vai crescendo na caminhada. Não é fácil porque mexe no orgulho, né? Então eu lembro, por exemplo, quando eu confessei para o discipulador do seminário uma certa situação, assim, nossa, demorou para eu chegar no ponto e tal, aquela vergonha, até que ele entendeu, ele falou assim, Igor, vai direto ao ponto. E aí eu falei, pá. Aí ele falou, ok, vamos orar. Ele orou comigo, falei, vamos caminhar nessa ajuda aí em oração. Aí eu falei, acabou, tipo, só isso? Você esperava que eu trouxesse um chicote agora para você, que te marcasse? Mas é porque para mim era a questão do, cara, agora ele vai estar, meu nome vai estar em vermelho, toda vez que ele me ver, vai, sabe, lembrar, me condenar, me julgar. Então eu queria ser alguém que fosse, na verdade, elogiado, que recebesse o oposto que eu achei que eu ia receber. Mas elogios e ser alguém que pudesse ser citado como exemplo em algumas coisas. E aí ele falou assim, cara, eu posso continuar falando de você e tal, te ajudando, mas confessar é um grande exemplo. Então, que bom que você fez isso e agora a gente pode superar isso em ajudar. Eu falei isso outra vez, né? Você é muito rígido e aí se você precisar se dobrar para alguma situação, você vai quebrar, e era o meu caso.
E aí ele falou assim, agora a gente vai caminhar para ser melhorado nisso aí. Então, por meio da confissão, conheço a mim mesmo, por meio da gratidão e louvor, conheço a Deus e o seu amor. Essa graça que vem para nos lavar, né, nos cobrir da multidão de pecados aí. Esse amor, essa misericórdia, de me dar o que eu não mereço e não me dar o que eu mereço. Né, na minha punição que eu mereceria. O homem que conhece a Deus, mas não conhece sua própria miséria, torna-se orgulhoso. O homem que conhece a sua miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Então, caminhar nesse trilho, né, de conhecer cada vez mais a Deus. E o orgulho aponta a falha dos outros e está sempre pronto a mencioná-las. E quando eu falei dos críticos, né, naquela conversa com o Ministério de Louvor, é não me tornar o crítico de alguém me criticou, então agora eu espero essa pessoa, o mínimo que ela errar, para eu apontar e falar, porque eu me sinto melhor. Se eu aponto o erro do outro, o que o orgulho vai me forçar a fazer? Eu aponto o erro da Taeko para que todo mundo olhe para ela, as luzes fiquem nela e eu continue com os meus de estimação guardados sem que ninguém perceba. Então, destacar o erro do outro, se não for, eu nunca posso fazer, mas eu posso corrigir em amor, ajudar em amor, mas destacar o erro do outro é sempre para encobrir o meu, sempre. Isso é no orgulho que acontece, tá? E vamos passar essa parte aqui, tem vários pontos, vocês podem ler depois. E aí, o oposto do orgulho, quebrantamento. Está mais consciente da sua própria necessidade espiritual do que a situação dos outros. Então, entender que eu preciso tanto quanto alguém que eu possa ver e imaginar que eu possa ajudar, eu sou o primeiro a precisar. Então, a começar em mim, né? Então, esse caminho aí, a começar em mim e a partir de mim poder ajudar o outro. De não ter aquela tendência de, se eu estou ouvindo algo, eu logo penso em alguém que também deveria vir, ou alguém que deveria no meu lugar. Fulano tinha que estar, fulano tinha que estar. Nós estamos, e quem estiver ouvindo depois pela gravação, se chegou até você, você precisa ouvir isso. E para nós, isso é que precisamos ouvir, tá? O quebrantamento, ele respeita, encoraja e ora por aqueles que Deus estabeleceu como autoridade, em vez de fofocar sobre suas falhas. O cuidado da desculpa em pedir oração para que, na verdade, eu fofoque da vida do irmão. Então, a gente ouve assim que a igreja, o cristão, não fala mentira, mas canta mentira. Costuma cantar mentiras. Então, eu canto canções lindas, compostas, né, por outras pessoas e tal, mas não é o que eu estou vivendo, e eu estou cantando, prometendo coisas que eu não quero prometer, falando coisas que eu não queria falar, para viver coisas que eu não escolhi viver ainda. E esse é um dos maiores problemas, é eu escolher falar do outro, destacar o outro para que me esqueçam, né? Então, respeitar e encorajar o outro e ajudá-lo nas suas falhas. E não ajudar a espalhar, mas ajudar a tratar. Então, claro que é bíblico eu resolver com meu irmão. Se não conseguir resolver, chamar mais um para testemunha. Se não conseguir levar para a igreja, aquele caminho que a Bíblia ensina. Porém, o que a gente, quando eu digo, é geral, tá? Cristãos que pecam aí, que às vezes dão lugar a essas falhas morais. É falar de alguém, espalhar esse alguém, e às vezes até com voz doce, com olhar de coitado, com olhar de alguém se preocupando, mas na verdade para difamar. Então, cuidado, de novo, Tiago lembrando da nossa língua aí, que ela é rápida para matar alguém. Deus cria a partir do nada, portanto, ele só pode fazer algo de nós quando somos nada. Martinho Lutero que falou, que ele só pode, parece que a gente está definindo, né, e diminuindo Deus, mas não. Ele vai fazer algo de nós quando somos nada. E eu lembro que o primeiro dia de seminário, e rapidinho contando, o seminário, né, teve vários momentos muito intensos, assim, por isso que ainda é fácil de lembrar. Mas quando a gente foi para lá, eu falei, né, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Ainda era um grupo de louvor, um grupo de música do Brasil muito conhecido, muito famoso. Então, para entrar lá, era muito concorrido. Era muito conhecido, muito concorrido e tal. Então, eu lembro que foi uma amiga minha em 2009, da minha cidade, da minha igreja, e eu não sabia da existência desse lugar. E aí, em 2009 ela entrou, é isso. Aí no final de 2009 eu fui lá para ajudar ela a resolver uma situação mal resolvida com uma outra pessoa específica, que também estava mal. Então eu meio que entrei como conciliador, levei ele para Minas Gerais para resolver a situação. E quando pisei lá, Deus me falou sobre o lugar, e eu fui em 2010. E não vou contar toda a trajetória de chegar até lá, depois eu posso falar individualmente. Mas cheguei lá, e quando cheguei,
a gente, assim, é muito bombardeado com a questão da vaidade lá, porque eram cerca de 12 mil pessoas, 10 mil pessoas concorrendo e tal, e aí selecionar um grupo lá de 200 na época, 100 e alguma coisa, para ir. Então a gente era muito tentado a se sentir muito valorizado. E, nossa, eu fui selecionado, eu fui escolhido. É quase assim, passei em medicina, mas por seminário, sabe? Nessa questão, assim. E aí, chegando lá, a primeira mensagem, que é da aula inaugural, a primeira mensagem chamava, do pastor Márcio Valadão, chamava O Valor do Nada. Aí eu lembro que ele falou assim: se vocês acham que vocês estão aqui, vocês foram assim, os melhores que Deus podia achar na sua igreja, o melhor tecladista, o melhor cantor, o melhor isso, o melhor aquilo, eu quero falar que, na verdade, vocês são os piores da igreja de vocês. Por isso vocês estão aqui. Vocês vieram para serem tratados. Então, vocês são os piores. Aí ele falou assim, lembra daquela brincadeira, assim, né? Vira para o irmão que está do seu lado. Então, ele falou, vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é o pior da sua igreja. Aquela vozinha mansa dele, aquele sorriso de vovozinho. Mas, assim, já destruindo o que poderia levantar de um sonho orgulhoso ali, de algo de vaidade. Então, essa ideia de entender que eu sou nada, mas não na autocomiseração, não para pedir atenção, não para pedir cuidado, não para pedir um abraço, mas eu sou nada porque Deus é tudo em mim. Então eu sou nada não de uma maneira triste ou depressiva ou porque me leve para baixo, mas sim um nada que tem valor em Deus, um nada porque não merecia nada e Deus me amou, né? Então, desvios da confissão que pode acontecer: generalização. A confissão genérica é aquela que não diz nada, presumindo ter dito tudo. Então, Deus perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Então, a confissão, ela dá nome aos erros, aos pecados, às falhas. Então, não é orar como se, na verdade, eu nem precisasse estar pedindo perdão. Perdoa se eu pequei. Se eu pequei, não. Onde que eu pequei? Onde que eu errei? E aí, se for para alguém, confessar também, dando os nomes. E transferência é um erro que pode acontecer. Um fenômeno que compromete a confissão é identificar pecados com os seus respectivos demônios. Por exemplo, falar assim, sabe aquela ideia de falar tudo é culpa do diabo, né? Quando, na verdade, algumas questões são escolhas minhas. Claro que tem influência, claro que o diabo está ao derredor, ele sempre vai trazer as tentações, sempre vai tentar me influenciar, mas há situações em que eu já poderia, sendo um cristão maduro, ter dito não. E foi uma escolha pessoal dizer sim, pelo gosto que aquilo teve a primeira vez, ou a segunda, a terceira ou a quarta. Então, cuidado nessa questão de transferência, porque foi assim lá no Jardim do Éden. Quando Deus veio para cobrar a posição, para Adão foi, não, mas foi a mulher que você me deu. Então, a culpa é dela e a culpa é sua. Aí, para Eva foi, não, a culpa é da serpente. Ou seja, a culpa é sua que criou a serpente e a culpa é da serpente. Então, ninguém assume nada. Então, se eu não assumo o meu erro, a minha falha, a minha culpa, não tem como haver conserto. Então, não fazer a transferência. E formas de confissões que existem, para terminar aqui, a confessional, que é usada muito pelos católicos, mas é claro que a gente não vai usar disso para buscar a penitência, para pagar pelo meu pecado. Eu não posso pagar pelo meu erro. Eu não posso pagar pelo meu pecado. Receber chicotada, pagar, orar tantas vezes isso, aquilo, nada disso traz o resultado que só em Jesus pode ter, que é a remissão dos pecados. Eu não posso por mim mesmo e eu não posso para ninguém. Pessoal e privada. A confissão secreta corre o risco de nascer de um coração enganoso e corrupto. Como posso apresentar minha confissão a Deus em segredo se estou tentando enganar a mim mesmo? Então, volta àquela questão. Falando para Deus como se Deus não soubesse. Então, eu vou tentando mascarar, diminuir a gravidade, dar um nomezinho mais bonito, porque aí eu me sinto melhor. Mas Deus já sabe o que eu fiz e, na verdade, a confissão é para minha libertação. Porque Deus não vai se sentir surpreendido porque Ele viu quando eu errei, né? Então, a confissão é necessária para que haja constrangimento na confissão e, com isso, a mudança. A confissão passa pela perda da reputação. Então, reputação não é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar com, porque a reputação diz respeito a mim, as minhas próprias decisões, as minhas próprias possibilidades de vencer algo, de lutar contra algo, na minha força, no meu entendimento, mas não é sobre reputação, é sobre a confissão na mudança conectada com arrependimento, tá? E diferenciação da profissional para espiritual. A profissional vai ser claramente com alguém da área, né? Então, um terapeuta, que graças a Deus já foi quebrado como em muitas igrejas quebrada essa mística do terapeuta ou do psicólogo, que são profissionais, quando entendidos também como profissionais cristãos, tem ferramentas que nós
Então não temos, né? Então, por exemplo, na área do aconselhamento que eu trabalho no Nepal, já mais recentemente, sendo treinado para essa parte do trauma, hoje eu tenho ferramentas que eu não tinha antigamente. Hoje eu posso falar com alguém de maneiras que eu não conseguiria antigamente. Mas um profissional estudado, né, formado e tal, é excelente para que algumas situações sejam vencidas. E a espiritual é aquela com o irmão, a irmã do coque. É como o irmão, a irmã que pode te ajudar em oração, e não te defamando, não espalhando por aí como se fosse um pedido de oração, mas guardando em oração e ajudando. E aí orar para que Deus traga essas pessoas para as nossas vidas, em quem eu posso confiar para confessar, receber com misericórdia, ajuda em oração, mas também com firmeza me ajudar na correção. Todos nós precisamos de pessoas assim, de uma, duas, três, enfim, quantas Deus mandar para nos ajudar. Amém? Amém. Pastor, encerrado. E aí vocês vão receber, tá? Os links e os PDFs. Junto com as indicações, se eu falei de algum livro também, vai chegar. Amém. Então vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque na Tua Palavra nós temos orientações para práticas que nos ajudam a ter mais intimidade com o Senhor e a sermos transformados à semelhança de Jesus. Que o Senhor nos dê graça de estarmos meditando e praticando todas essas orientações que o Senhor nos dá e que foram trazidas pelo Igor também. Então ajuda a gente a estar aproveitando esse material e nos ajuda realmente a crescer em maturidade e intimidade com o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus abençoe, né, Lucas, seu trabalho aí. Keiko também, né? Estava acompanhando. Sim, dá um tchau aí pro pessoal aqui. Pessoal, Deus abençoe. Abraço para a esposa, mano. E até o Brasil, se Deus quiser. Você da vizinha. Tá bom, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Sim, bom trabalho aí. Até, tchau, tchau. Aham. Ela estava aí também. Tia Keiko. Keiko. Onde que a gente vai amanhã?